Bom, gente, eu estou aqui para falar a respeito do futebol brasileiro. O que acontece? O futebol brasileiro, ele não aceita gente séria, gente comprometida, gente que trabalha. A verdade é essa. Ele aceita esqueminhas, complacência, submissão. Vocês entendem isso? O que acontece? A CBF soltou uma nota agora sobre o auxiliar do Palmeiras, que dirigiu o time agora contra o Atlético do Paraná. O que acontece? A CBF nada mais fez do que aqueles treinadores há pouco tempo atrás que falavam mal do Abel. Foi o mesmo tom. O que acontece? Você não pode chegar aqui, trabalhar, fazer tudo correto e querer as coisas certas. Por quê? Eles não te dão isso. Você não pode falar de gramado ruim, você não pode falar de arbitragem, você não pode falar de nada, você não pode reclamar sobre uma falta cometida, você não pode nada, você tem que aceitar. E o que você não pode, principalmente, é reclamar. No caso de jogador, o jogador pode, ele tem direito de tomar porrada, ele pode bater, que nem foi o caso desse José Ivaldo aí, que ele merecia uns 10 jogos de suspensão, que foi uma atitude criminosa, né? E o que você não pode é reclamar. Reclamou, tá expulso. Não é verdade? E o que acontece? O juiz de ontem, ou de domingo, o que acontece? Ah, eu posso errar. Ele viu claramente o que aconteceu. Tem VAR. A câmera estava de frente, com paradas e closes e tudo mais que ele precisasse. Ele não tinha marcado o pênalti. Nem dentro da área ele estava. Nem próximo ele estava. Um preguiçoso. Com 2 minutos de jogo não estava dentro da área. Ele estava cansado com 2 minutos? Acho que só, né? Acho que estava cansado já. Não é verdade? Fez aquela papagaiada, aquela sem vergonhice, inaceitável. Aí a CBF vem e afasta o árbitro. Por quê? Se ela é complacente com ele, ela manda ele fazer isso. Vocês entendem? Isso aí não é coisa do árbitro. Não é. Ele não pode deixar de dar um cartão vermelho para o jogador aos 2 minutos de jogo por si só. Não é possível que ele não viu aquilo. Ele tem um motivo muito grande por não ter dado o pênalti e depois não ter expulso o José Ivaldo. Não tinha como. Aí o que acontece? Os treinadores brasileiros, fora o Filipão, que é de âmbito mundial, já treinou seleção portuguesa, Chelsea e em outros países aí trabalhou bastante também. Fora o Filipão, não tem quem fale mal. Eles dão aquela antes, né? Davam aquelas reclamadinhas antes dessa onda dos técnicos portugueses hoje no Brasil. Eles falavam, reclamavam e tal, um pouquinho esse negócio. Agora o que acontece? Eles não falam por quê? Eles são frutos desse sistema corrupto. Eles dependem da CBF. Eles não podem, a CBF é a coberta. Antes eram aquelas danças das cadeiras, só os técnicos brasileiros, um saía, o outro entrava. Aí o outro levantava, o outro sentava também. Vocês lembram disso? Sabe aquela brincadeirinha das cadeiras? Que fica todo mundo girando em volta, tem 20 pessoas, 19 cadeiras, uma fica fora. Aí tal, aí saiu, aí o outro vai e entra, tal. Isso que acontecia. O que não acontece agora? O que acontece? Estão vindo os treinadores portugueses para cá, argentinos e de outros países também. Os que vão se firmando acabam ficando aqui.
às vezes não, que é o caso do Luiz Castro, que aceitou corretamente, não critico a decisão dele não, pelo menos eu acho que deve ir para um futebol mais organizado, vai ganhar muito mais e vai ter gramados melhores lá para treinar a sua equipe. Porque e a diferença dos técnicos brasileiros, voltando ao assunto, os técnicos brasileiros não reclamam de nada. Eles são frutos dos sistemas. São filhos de um pai maior, que é a CBF. E às vezes regionalmente, pai da Federação Paulista. Ou filhos da Federação Paulista. Não é isso? Aí o que acontece? Os técnicos portugueses, eles podem falar mal do futebol brasileiro. Tranquilamente. Sabe por quê? Eles falam mal se não acontece qualquer problema, que eles vão treinar em outros países. Eles voltam para Portugal, eles vão treinar na Europa, eles vão treinar na Arábia, no Egito, na onde for. Agora, os treinadores brasileiros estão indo? Não. São ultrapassados. São submissos ao sistema. São ruins. Salvo um ou outro, que eu tenho o nome, por exemplo, Guto Ferreira, eu gosto muito. Eu acho um cara injustiçado no futebol. Eu acho que merecia coisa melhor. E mais alguns por aí. Tem sim. Mas cadê o Jorginho? Cadê o Marcelo Oliveira? Oswaldo Oliveira, minto. Marcelo Oliveira é outro. Vocês entendem? O futebol brasileiro é corrupto. No caso do Palmeiras, esse time aqui não tem uma rodada que não é um pênalti contra, uma expulsão, gol anulado, sempre tem coisa. Ah, mas o Palmeiras foi favorecido contra o Bragantino. Ou contra o Bragantino não, contra a Fortaleza. Vocês lembram quanto foi o jogo? Foi 3-0 Palmeiras. Quando o Palmeiras precisar de um gol para ganhar uma partida ou empatar uma partida, pode ter certeza que ele não vai ser favorecido. Porque aí influi nos pontos, num título. Não é verdade? Infelizmente, a gente está assim. O Palmeiras, no meu entender, se eu não me engano, foram 12 gols já anulados do Palmeiras, foram outras coisas por aí. Ele estaria em que colocação? Não é verdade? Então, gente, um conselho que eu dou para vocês, o que acontece? Foram alguns comentaristas de arbitragem e tudo mais, são pouquíssimos, tá, gente? E mesmo assim não são até incisivos como deveriam. Tá? Como Renata Ruel, Paulo Calçade, PVC, Casagrande, entende? E tem mais alguns por aí. Mas a maioria, 98%, não deem ouvidos. Sabe o que vocês fazem? Entrem no YouTube, vejam os canais alternativos. Eu, por exemplo, eu assisto muitos canais corintianos, são paulinos, de outras equipes. Porque eles não são clubistas, eles falam a verdade. Confesso que poucos do Flamengo têm, que não são muito clubistas. Mas tem alguns que são, nossa, dá até nojo, mas beleza. Porque vocês vendo a opinião do rival, principalmente, você vai ver a real gravidade da situação e a realidade do que realmente aconteceu. Podem acompanhar aí o Gão Corintiano, Marcão Raiz, Perinão, JF Tricolor. O que eles falam, por exemplo, da última partida do Palmeiras? E não estou falando só dessa última partida, não. E não estou falando só de erros de arbitragem. Eles falam do contexto geral. Podem acompanhar. Vocês vão ver que a opinião é sincera. Não essa
TVzinha aí que é cheio de amigos, cheio de conchavo, que se você falar mal sobre determinado time, você pode ser demitido. Ou também porque você tem amiguinhos dentro do esporte em geral, dentro da corporação, sei lá, como é que fala. Aí você acaba não dando as... E fora o próprio clubismo do profissional. Não é verdade? Aí ele puxa pro time dele e acaba influenciando você, perdão, que paga a sua TV por assinatura, paga o seu imposto, paga a sua internet, paga a sua energia e está gastando o seu tempo com esse tipo de gente. Gente, um abraço a todos, avante palestra e até a próxima vez. Tchau.